Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne Français com Alice. Moi c'est Alice et aujourd'hui nous allons parler de la météo. Parler de la météo, falar do clima, do tempo, é um saber muito poderoso aqui, porque a gente usa esse assunto para se ligar com as pessoas. Por exemplo, chegando no trabalho, encontrando um amigo. É muito comum falar do tempo para começar a conversa com uma pessoa desconhecida ou conhecida. Temos até uma expressão, parler de la pluie et du beau temps, que literalmente significa falar da chuva e do bom tempo, mas que em real significa falar, dizer banalidades. Então esse assunto chega sempre na conversa, no dia a dia. E vocês sabem também que os franceses são famosos para reclamar de tudo. E então, que assunto melhor do que reclamar do tempo, do clima? Calor demais, frio demais, tudo. Ah là 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 là, il pleut encore. Quel temps de chien! Parler de la météo seria tipo responder à pergunta quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Que tempo está fazendo? Você não sempre vai responder a essa pergunta, né? Às vezes pode começar o assunto. A primeira maneira de falar de la météo é literalmente responder a essa pergunta: quel temps fait-il? Il fait. Faz. Il fait. E você vai colocar depois um adjetivo. Sempre um adjetivo, só um adjetivo. Seria, por exemplo, il fait beau, il fait beau, il fait mauvais, il fait mauvais, ou il fait chaud, il fait chaud, il fait froid, il fait froid. Você pode complicar um pouquinho esse vocabulário com il fait bon. É quando você tá gostando muito do tempo e que pela primeira vez não tá reclamando, não tá frio demais, não tá quente demais. Il fait bon. Il fait frais é quando tá frescuro. Il fait permite também falar das temperaturas. Você vai dizer il fait, o número, e depois degré. Por exemplo, faz 30 graus, il fait 30 degrés. Faz 15 graus, il fait 15 degrés. Vocês têm que saber os seus números para falar, mas graus e degré, e vai usar com il fait. Quando as temperaturas chegam no negativo, porque isso pode acontecer aqui na França, né? E ainda mais, por exemplo, no Canadá, você vai falar faz -2, il fait -2. Faz -40, il fait -40. Não fala il fait -40 degrés. Esquece esse graus quando tá no negativo. Il fait -40. A segunda maneira, você vai utilizar il y a mais um substantivo. Il y a seria igual a ou tem. Il y a. Exemplos. Il y a du soleil. Il y a du soleil. Il y a des nuages. Il y a des nuages. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Il y a de la neige. Il y a de la neige. Il y a du vent. Il y a du vent. Il y a un arc-en-ciel. Il y a un arc-en-ciel. São os exemplos mais comuns. A terceira maneira, pour parler de la météo en français, é usando verbos. Mas presta atenção que esses verbos só existem na terceira pessoa do singular no masculino. Porque com esse assunto de clima, de tempo,
não tem um sujeito definido, né? Então, essa terceira pessoa do singular no masculino, nesse caso, dá um sujeito indefinido, indeterminado. Então, o primeiro verbo, pleuvoir. Pleuvoir, que significa chover. Você vai dizer il pleut. Il pleut. Depois, o verbo neiger. Neiger, que significa nevar. Vai dizer il neige. Il neige. E esse terceiro verbo, que não vai usar muito, mas às vezes acontece aqui na França, especialmente na época da primavera, grêler. Grêler, que significa chover granizo, vai dizer il grêle. Il grêle. Essas três maneiras pode conjugar no presente, nos passados e no futuro sem problema. É só saber a conjugação dos verbos certos. O primeiro, il fait plus adjectif, é o verbo faire, o verbo fazer. O segundo, il y a plus non, isso é o verbo avoir. O a, il y a, é o verbo avoir. O verbo ter e depois fica os verbos e esses tem que aprender a conjugação. Mas o bom é que você só tem que aprender uma pessoa, porque não existe mais pessoa do que essa terceira pessoa do singular. Então já ajuda bastante, né? C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la partager et à vous inscrire sur le canal. En attendant, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao!